Olá, amigos! Hoje estamos iniciando uma série de estudos bíblicos sobre o tema O Espírito do Engano e os Falsos Profetas. Especificamente sobre o espírito do engano que se origina no meio cristão evangélico. Por toda a Bíblia, a palavra de Deus, nós podemos ver a figura do falso profeta, do falso mestre, dos falsos irmãos e sobre o espírito do engano. Qual foi o propósito de Deus para com isso? Foi indicar para nós, foi deixar para nós, os seguidores de Jesus, um alerta e um aviso, gente. Um aviso para que no nosso caminhar com Jesus aqui na terra, nós não caíssemos no espírito do engano. Que vem como? Vem através de pessoas que são falsos mestres, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos irmãos. Por isso, é muito importante que todo cristão saiba pela palavra de Deus o que Deus nos diz sobre o espírito do engano. Para vocês terem uma ideia da importância disso, quase todos os livros do Novo Testamento trazem esse alerta para nós. E segundo institutos que estudam e pesquisam sobre seitas, sobre grupos e comunidades religiosas isoladas, segundo eles, há no mundo hoje mais de 500 mil seitas. Mais de 20 mil delas estão nos Estados Unidos, mais de 600 seitas na Austrália e assim por diante. A maioria dessas seitas surgiram no meio cristão evangélico. Então é nítido, gente, que estamos chegando ao fim dos tempos. Há muitas ondas de doutrinas que têm surgido neste mundo. Muitos ministérios e igrejas têm surgido sobre a base desse espírito do engano. Temos visto com frequência que muitas igrejas e ministérios que eram sérias e que realmente se via o poder da palavra de Deus alcançando e transformando pessoas, hoje em dia nós vemos que muitas têm se tornado como centro de negócios, como fonte de lucros, como empresa ou como até um lugar de divertimento, onde as pessoas são mais entretidas do que qualquer outra coisa. E até mesmo as igrejas que são bíblicas, que têm seus líderes honestos, respeitados, que realmente são exemplos para o rebanho, até mesmo elas não estão isentas, imunes ao espírito do engano. Por que isso, gente? É porque o inimigo é um enganador. O diabo, ele lança um pouquinho de engano no meio de tudo que está certo. No meio de ensinos bons. Às vezes, mais que 90% são coisas boas. Mas ele semeia o seu engano, como o joio no meio do trigo. E ele vai sustentando aquele engano ali por anos, até o seu engano se tornar forte e acabar com tudo que é bom, até confundir as pessoas e dispersá-las. É muito triste até de se falar sobre isso, mas é necessário, porque quando o engano entra no meio de um povo, se ele não for detectado e arrancado, aquele povo se torna como um navio que perde o seu leme, perde a direção em alto mar. O fim será uma tragédia. Com essa introdução, então, vamos agora estudar os textos bíblicos que falam sobre falsos profetas e falsos mestres. Vamos ver Mateus 7, de 15 a 20. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má, frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Veja que nesse texto, o Senhor Jesus está nos dando um alerta. Está nos falando para tomarmos cuidado com os falsos profetas. O falso profeta é todo aquele que traz uma mensagem, um ensino, uma direção, uma instrução, uma ordem, ou até ensina um estilo de vida, dizendo que foi Deus que deu,
dizendo que Deus está ordenando e que Deus mandou aquilo, quando na verdade não foi Deus, não veio de Deus, mas sim de outro espírito, de um espírito enganador. Desses mensageiros é que Jesus nos disse para termos cautela e tomarmos cuidado. A característica do falso profeta que Jesus descreve aqui é a figura de um lobo vestido de ovelha. Por fora se parece como ovelha, mas por dentro esse falso profeta é um lobo devorador. O lobo se infiltra sempre no meio das ovelhas, com uma linguagem macia, doce. São pessoas que cativam, que falam sempre que amam as pessoas, que estão sempre fazendo propaganda dos seus esforços e do seu amor pelas pessoas. Muitas vezes, gente, para vermos que existe um lobo atrás daquela carinha linda de ovelha, e para vermos que a árvore não deu fruto, demora muito tempo. Porque os falsos profetas geralmente são pessoas bem amáveis. Quando você as conhece, elas se comportam assim. Elas continuam sendo assim até depois de um tempo. Ou seja, até que aquela pessoa alcança a sua total simpatia e a sua sujeição. Ou naquele ponto em que você começa a discordar e questioná-la. Aí começa a aparecer o lobo que estava lá e que literalmente pode devorar você. Esse lobo se manifesta no espírito de manipulação, de sedução, de controle e até daquela facilidade de representar, como num teatro. Uma vez que Jesus disse que o lobo se veste de ovelha. Então essa pessoa tem essa capacidade de representar. Todo lobo é encontrado em um falso líder. O lobo, ele começa sempre pelas ovelhas novinhas, as mais frágeis, as mais fracas, não é? Para depois ir aos responsáveis por aquelas pessoas ou aos líderes. Agora vejam um rebanho. Nós podemos ver em um rebanho a figura de um cão, do cão de guarda. E é sobre isso que nós vamos ver agora em Isaías 56, de 10 a 12. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e gostam do sono. E estes cães gulosos não se podem fartar. E eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, cada um por sua parte. Vinde, dizem eles, trazei vinho e beberemos bebida forte, e o dia de amanhã será como este, e ainda muito mais abundante. Veja, aqui nesse texto, Deus diz que os atalaias de Israel eram cegos, eram cães mudos que não latiam, estavam adormecidos, não avisavam. Por quê, gente? Porque eles estavam buscando seus próprios interesses, a sua própria ganância, a sua própria parte. É por isso, gente, que muito engano tem entrado no rebanho de Deus. Quando nós não fomos líderes, pessoas que fomos como cães, devíamos latir, devíamos mostrar o engano que ali estava. Então Deus espera que os pastores e líderes, ou qualquer pessoa que tenha discernimento no meio do rebanho, que essas pessoas sejam cães que latem e não cães mudos, para guardar o rebanho de Deus, a igreja amada do Senhor. Agora, outro ponto importante que Jesus nos deu aqui nesse texto para reconhecermos o falso profeta são os frutos. O fruto de uma árvore, você não vê logo em seguida que se planta aquela árvore. Muitas vezes demora anos para aparecer o fruto. Mas quando o fruto vem, nós podemos ver se a árvore era boa ou má. O fruto da vida e dos ensinos de um líder vai mostrar, sem sombra de dúvida, se ele é um falso profeta ou não. Pela palavra de Deus, nós podemos reconhecer esses frutos. O fruto de um líder verdadeiro de Deus.
se prova ao longo dos anos. Ao longo dos anos, essa pessoa se mostra confiável nos relacionamentos dela, nos negócios, nas finanças do ministério, na sua família e no seu caráter, que é de humildade, de fidelidade e de santidade perante Deus e os homens. Em outras palavras, eu quero dizer que as palavras e as pregações dessa pessoa acompanham as suas atitudes, ou as suas atitudes, o seu caráter acompanham a sua ministração. Jesus deixa claro que uvas e figos, que significavam para os antigos do Mediterrâneo, significavam alegria, comunhão, cura, abundância e segurança, Jesus deixa claro que esses frutos não poderiam vir de espinheiros e abrolhos. O figo, em Isaías 38, 21, nós vemos que era usado como remédio para a cura de doenças específicas. E também nós sabemos que o abrolho é uma planta rasteira e espinhosa. Assim ele quer dizer que segurança, cura, alegria, comunhão, abundância verdadeira não vem de uma árvore espinhosa. Se você planta uma árvore de maçã, essa árvore vai crescer e produzir mais maçãs. Esse é o ciclo, não é? O fruto do ministério de líderes verdadeiros é o mesmo fruto de quem ele é. Se ele é uma árvore boa, ele vai produzir fruto bom. Se a palavra verdadeira, a obra da cruz, se é ela que é pregada, ela vai produzir salvação. A semente de vida em Cristo Jesus vai produzir uma nova vida. Esse ciclo é certo. Nunca isso vai mudar. Pessoas serão salvas, serão transformadas por Deus, que consequentemente anunciarão a outros. Assim, discípulos fazem mais discípulos, e todos serão ligados à cabeça, que é Cristo Jesus. Esses frutos, eles crescem, e o fruto é bom. É por isso que o Evangelho de Jesus Cristo chegou até nós. Bom, gente, vamos ficando por aqui. Se você gostou dessa primeira parte, dê o seu like e se inscreva no canal. Em breve retornaremos com a segunda parte desse estudo. Até lá!